Não apaga, não apaga, não apaga. Hoje nós vamos falar do jogo do silêncio. Oi, Margarida, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Hoje nosso vídeo é sobre um jogo proposto por Maria Montessori no seu método que chama o jogo do silêncio, The Silence Game. E hoje tá perfeito pra gente falar sobre ele porque tá uma chuvinha bem gostosinha aqui fora. Eu espero que não atrapalhe os ruídos do vídeo, mas tá bem gostosinho esse momento aqui pra gente poder conversar. Eu vou contar como que ela foi surgindo com essa história do jogo do silêncio. Ela conta nesse livro aqui, chama A Criança, e em obras, né, edições mais novas, chama O Segredo da Infância. É o mesmo livro, com algumas modificaçõezinhas, mas esse aqui é A Criança. Deixa eu colar aqui na página, tá na 145 do livro. Eu não vou ler o livro, porque eu acho que você deveria ler, mas nessa página 145 ela vai falar sobre o silêncio. E ela conta, nessa parte aqui, deixa eu ver se é isso mesmo. A Maria Montessori conta que chega uma mãe, ela recebe uma mãe no pátio. E essa mãe tem uma bebê de 4 meses. E a Maria Montessori, para ajudar essa mãe, ela vai ajudar mesmo. Aqui, ela fala, a pequenina estava toda apertada em ataduras, como é costume da época. Rostinho chuchudo, blá blá blá. Aí a Maria Montessori, enfim, pega esse bebê e leva para a sala de aula ali que tá com as crianças. E ela fala para as crianças: eu duvido que vocês conseguem ficar tão quieta, né, tão silenciosa, tão em silêncio igual esse bebê. E aí eles passam por um momento ali observando aquele bebê em silêncio. E ela descobre também ao longo do seu método e dos momentos que ela está com as crianças a importância do silêncio. O silêncio ele traz concentração, ele traz percepção, melhora a atenção, percepção auditiva no caso, né? Melhora a atenção das crianças, desenvolve o autocontrole e também traz uma sensação maravilhosa de calma, aquela calma interior. Se você não é professora e você já foi numa festa de buffet, sabe aquele caos? Criança gritando, música alta, luz, putz, putz, putz. O ambiente escolar é bem parecido. Por mais que a gente tente deixar o ambiente calmo e as crianças estão seguras na rotina e a gente faz as coisas com, né, clareza, confiança, e bem devagarzinho e canta bem baixo. Não adianta. As crianças são vivas, elas falam alto, elas dão risada. Se for menor, elas choram, elas se frustram. São várias emoções acontecendo ali, né, Margarida? E acontece que na sala de aula, no ambiente coletivo, isso fica bem evidente porque são várias crianças fazendo esses sons, gritando, brincando. E às vezes a gente precisa mostrar para elas a importância do silêncio, trazer essa calma dentro da sala de aula. A primeira vez que eu fiz isso, que eu li que Maria Montessori fez, foi em 2017, 2016, uma coisa assim. E eu falei, será que isso vai dar certo? Eu tinha uma turma de integral, eram idades variadas, igual as salas de Maria Montessori. Eu falei, vou tentar. Então, eu sentei com eles numa roda e sugeri que a gente faria uma brincadeira do silêncio. Que eu queria escutar. O que a gente escutava por aquele tempo ali que a gente ficasse em silêncio? Quais eram os ruídos da escola? E essa sala de aula, ela ficava pra rua, assim, né? Então, era a rua, a calçada e a minha sala de aula. Então, a gente escutava bem a avenida. Falei, eu quero ouvir os carros, os passarinhos, será que a gente vai ouvir? Então, a gente ficou quieto pela primeira vez. Foram 15 segundos, no outro dia a gente aumentou para 20, até a gente conseguir ficar 3 minutos, um dia 5 minutos, em silêncio com crianças pequenas. Eu cheguei a levar uma vela já, de verdade, deixei num lugar alto pra gente observar a vela. Eu já fiz isso aqui em casa também com a Sofia. A Sofia tem 3 anos e 2 meses agora. E dela observar a vela e o dançar da vela, né?
E já levei também aquela vela de plástico. Eu vou colocar uma foto aqui. O Bela não tá dando, minha senhora. Você tá em cima do livro. Eu já levei também essa vela de plástico porque eu tinha criança até, né, autista na sala, dentro do espectro, e a vela, de verdade, não era uma boa opção. E aí eu trouxe essa vela e também foi muito legal da gente observar o brilho, de ficar quietinho, em silêncio, escutar nossa respiração, ouvir os barulhos da escola. E depois que a gente faz, o jogo do silêncio é esse, né? Você faz por um tempo e depois você conversa o que foi que você ouviu e como você se sentiu. Maria Montessori, quando ela fez esse jogo, ela propõe na sala de aula de ser feito, ela fala que é um convite para as crianças. Então a gente vai fazer um convite para que eu não sei se vocês conseguem ver a Bela aqui embaixo. Ela faz esse convite para as crianças ficarem em silêncio e você pode até sugerir o que elas podem tentar ouvir, por exemplo, o barulho do relógio, ouvir um passarinho. E aí elas ficam quietas por um tempo, né, nesse silêncio, e a professora, bem suavemente, chama uma criança em silêncio para levantar e vir até ela. E aí ela pode entregar o trabalho, né, a proposta que ai meu Deus, essa vela aqui mexendo perto de mim. Então ela pode entregar uma proposta, alguma coisa pra criança. Eu acho que eu vou apagar essa vela, que eu tô com medo dela, de eu me mexer e botar fogo na casa. E para Montessori ela fala que o jogo do silêncio não é não ter barulho, né, na sala, não é não fazer barulho. Por isso que ela fala que é um convite. É você incentivar a criança a encontrar esse estado de espírito de paz, de tranquilidade. É algo que vem dentro da criança para fora. A gente não consegue e não deve impor nada para a criança, que ela deva ficar quieta. Por isso que chama jogo, né? É uma brincadeira de você convidar a criança para que ela fique 1 segundinho, 2 segundinhos, 3 segundinhos e vai aumentando esse tempo para ela conseguir melhorar percepção auditiva, concentração, autocontrole, respiração, entre outras coisas. Eu tenho uma pequena lista aqui, Margarida, que eu quero ler para você. Por que é importante a gente ensinar as crianças sobre o silêncio? E se você adulto não pratica, deveria? Uma das coisas é desenvolve o autocontrole. A criança que ela aprende sobre o silêncio, ela consegue controlar os impulsos dela, do corpo dela. E ela começa a se acalmar um pouco mais. Porque tem criança que ela parece um Beyblade girando o tempo todo. Sabia? Em sala de aula? Sabia? Aumenta a percepção, porque que eu já falei, né? Porque quando a criança ela fica em silêncio, ela não é que ela é obrigada a prestar atenção no que tem em volta, mas se ela tá em silêncio, é como se o campo dela auditivo ampliasse e ela começa a prestar atenção em outras coisas. Por isso que eu coloquei ela, que se torna mais consciente do ambiente dela, dos sons em volta dela e dela mesma. Silêncio cultiva a atenção plena, que é a criança entender aquela ideia de um conceito, né, de viver o aqui, o agora, estar presente naquele momento. Fortalece também o senso de comunidade, porque é uma experiência vivida no grupo da sala ou da família que a gente faz aqui em casa. Hoje, provavelmente com essa chuva, a gente pode fazer até um jantar à luz de velas, a Sofia adora, tanto que a gente até tem que esconder um pouco as velas, eu tenho medo dela querer acender sozinha, porque ela, às vezes a independência dela tá um pé à frente, então a gente faz esse convite às vezes para ela de fazer um jantar à luz de velas e ela adora, porque é uma experiência vivida, vivenciada, explorada no grupo, na comunidade. Você vivenciar o silêncio prepara a criança para outros momentos de concentração. A criança pequena, ela vai virar um adulto que precisa de concentração. Uma criança no fundamental precisa focar para resolver uma equação, precisa responder um e-mail, precisa daquele silêncio, aquela atenção plena. Então é importante a gente começar desde a pequena infância, da primeira infância ali, e explicar a importância do silêncio. E eu acho que esse é o item mais importante da importância do silêncio, que ele oferece uma pausa mental. Às vezes, a Sofia chega bem cansada da escola, porque você estar no ambiente coletivo é você conviver com várias emoções, não só as suas, mas do outro também. E às vezes tem frustrações, como eu falei, tem gritos, tem muita alegria, tem dinâmica, tem atividades, e às vezes pode ser um ambiente
É um ambiente bastante ativo, mas agitado também. Então a criança às vezes ela precisa dessa pausa que o silêncio pode proporcionar, essa pausa mental. E esse descanso mental, ele também ajuda a criança a processar tudo que foi aprendido antes daquele momento, que é o momento do convite do jogo do silêncio. Para casa, Margarida, sim, eu vou deixar uma lição de casa para você. Tenta fazer o jogo do silêncio na sua casa. Depois do banho, que a criança já tá meio, né, tomar aquele banho quentinho. Ou, por exemplo, eu gosto de fazer na hora da jantar com a Sofia, mas faz 10 segundos com ela. Faz esse convite e fala assim, olha, fulaninha dela, que tá aqui comigo, a gente vai ficar em silêncio agora. Muito silêncio. E a gente vai ver o que a gente consegue escutar. Eu e você. A gente vai ficar em silêncio. Nossa, o que você escutou? O que você sentiu? Eu gosto de usar essa parte das mãos porque é uma coisa muito visual e ajuda a criança a entender que o tempo meio que tá acabando e que daqui a pouco ela já pode falar. Às vezes a criança precisa também, né? Eu já quero falar o que eu ouvi. Então isso ajuda um pouquinho. Escola ou em casa também, né, Margarida? Essa lição de casa agora para quem trabalha com criança pequenininha, o ideal para você já não chegar logo de cara falando do silêncio, pedir para uma criança de um ano ou menos fazer silêncio, às vezes é um pouco difícil. Então você pode colocar aquelas músicas tipo Enya, sabe? Bem suave, barulhos de passarinhos, barulho de chuva, queda d'água, para ela ir ouvindo. Você pode pegar aquele, como é que chama em português? Rain stick, aquele pau de chuva, e fazendo com ela para ela ir ouvindo, para ela ir percebendo o movimento desse objeto, para ela ir sendo convidada, para ela receber esse convite para o jogo do silêncio. Porque o foco aqui não é você ensinar autocontrole, mas é você fazer um convite para pausa, para tranquilidade. Com crianças toddlers, né, que seria de 1 ano e meio a 3 anos, você pode trazer uma imagem também. Além do som baixinho, bem baixinho, você pode trazer a foto de uma flor, você pode trazer a foto de um rio para acompanhar o som e o visual. E sempre você é o exemplo. Não adianta a criança estar falando e você ficar dando bronca. Primeiro que não tem que ficar dando bronca também, né? É um convite. Então a criança tá falando, mostra a imagem. E aí terminou o tempo que você estipulou com as crianças, aí você relembra. Olha, esse é o jogo do silêncio. Amanhã a gente vai tentar de novo. Outro dia a gente vai tentar de novo. E vai fazendo essa repetição com as crianças, esse convite. Lalala. Para a minha turma de 5 anos, né, Bela? Eu já fiz de uma outra forma, porque eles já são mais velhos, então eles já conseguem fazer sem a música e eles conseguem focar um pouquinho mais. Eu fiz a respiração da montanha primeiro para preparar eles para o jogo. Então, subi a montanha, desci a montanha. E aí eles foram fazendo na mãozinha deles e depois eu, cadê o microfone para não atrapalhar? Coloca a mão no coração e você faz essa respiração com eles e fica quieta. E aí eu fiz esse convite e deu super certo, eles adoraram. Eu até vou ver se eu repito essa experiência. E depois que terminou o jogo, eles falaram, eu escutei 2 pássaros conversando. Aí a outra falou que escutou até uma borboleta voar. Foi muito legal, muito divertido. Fora que a imaginação começa a voar longe, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né, Bela? Eu espero que vocês abracem essa ideia do silêncio. A gente vive num mundo tão caótico. Se a gente parar para observar, eu moro em São Paulo. É um lugar extremamente barulhento. E eu dou graças a Deus que a gente mora numa viela, que a gente tem uma casa, ó. Esse é o barulho normal da nossa casa, quando a Sofia tá dormindo. Que aí quando ela acorda, a gente ouve uma música, ela dá risada. Mas quando a Sofia tá trabalhando, né, ela tá mexendo nas coisinhas dela, a gente tenta sempre manter o silêncio. Porque ele é extremamente importante para o desenvolvimento infantil, tá bom? Saudável.
Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. A Bela tá aqui dormindo. E é isso. Vamos dar beijo, Bela? Não sei se vocês conseguem ver a pata assim. Tchau. E eu vou apagar essa vela. Porque eu tô com medo aqui. Eu vou botar fogo na casa. E é isso. Tchau.